pessoal, bem-vindos a mais um Pod Farma Podcast. Esse podcast que fala de saúde, farmácia, empreendedorismo e tudo relacionado com muito amor e carinho feito para você. Eu sou a Tete Cabral e ao meu lado está a Cris Tulio. Tudo bem, Cris? Tudo bem, e você? Tudo ótimo! Vamos para mais um episódio. Começar agradecendo a nossa patrocinadora master, Drogaria Santa Maria. Lembrando que a loja do centro do Calçadão tem manipulação. Então, se você está com receitinha de manipulado ou está precisando de alguma indicação, só passar aqui que a gente tem um portfólio maravilhoso bem montado, né, Tetê? Completinho para todas as suas necessidades. Então, manda mensagem pra gente que a gente te manda e com certeza vai achar uma fórmula que vai te agradar. Com certeza. E lembrando, Cris, que a época do leão já passou, mas tem muita coisa. Como que você está se desenrolando no CNGPC, Cris? Ai, cada dia é uma tristeza diferente do CNGPC, mas graças a Deus a gente tem a Mauri Contabilidades, que sempre que surge um novo detalhe, porque, gente, são detalhes, é um MS diferente, um número digitado, um conta de cá, sempre tem um detalhe errado, uma entrada de nota fiscal. A Mauri Contabilidades resolve tudo, nos ajuda. Ai, meu Deus! Ainda bem que a Nines mandou lacradinho. A Mauri Contabilidade nos ajuda em tudo para que o SNGPC seja enviado da forma mais correta possível e a gente não tenha nenhum problema com o governo. Então, a Mauri Contabilidades, muito obrigada. A gente indica e usa muito, né, Tetê? Com certeza, muito. E já que eu já derrubei, vou abrir logo o meu milkshake da Nines. Gente, a Nines tem milkshake, sorvetes, tem algodão doce decorado, então se você tem festa infantil, é uma ótima opção também. Ah, vou abrir por aqui que vai ser mais fácil, já que eu derrubo de novo, né? É. E tudo feito com muito amor, carinho e uma delícia, gente. Tem de todos os sabores, muito bom. Recomendo. Eu já vou provar o meu. Cris, e hoje o nosso entrevistado hoje vai falar de um assunto muito importante. Sim. É um assunto que é profundo, né? Sim. Literalmente profundo. Gente, devolver a autoestima para as pessoas é algo muito importante. E isso eu tenho certeza que ele já fez, acho que com incontáveis pessoas, né? Muitos sorrisos passaram por essa mão, foram restabelecidos e autoestimas relevantadas. Então, com certeza, ele tem muita história para contar pra gente. Ele tem 33 anos de experiência, é cirurgião dentista e coordenador do Centro Pro Sorriso e parceiro da ONG americana Slime Time. Julian Miranda, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer aceitar o convite. É uma coisa que eu adoro. Tá nesse bate-papo, ainda mais falando do Centrinho, falando do Centro Pro Sorriso, dessa ONG Smile Training, da Unifenas, de todo o nosso trabalho feito, que é gratificante, é coisa de Deus. O senhor tem 33 anos de experiência. Isso. Nesses 33 anos, o senhor restaurou muitos sorrisos? Muitos. Nós temos uma média de 3.500 pacientes e quase 4.000 pacientes com essas deformidades da face, né? Hoje o senhor é coordenador do Centro Pro Sorriso. Isso. Como funciona esse Centro Pro Sorriso? Bom, esse Centro Pro Sorriso, ele trabalha com pacientes com deformidades da face. Uhum. Então, qualquer deformidade da face, seja ela genética ou seja ela adquirida. Então, um paciente que teve câncer de boca, câncer da face, acidente, paciente que tem alguma falta de algum órgão, por exemplo, nariz, orelha, olho, tudo nós trabalhamos junto com essas deformidades da face. Uhum. É uma equipe médica. É uma equipe, é multidisciplinar, interdisciplinar, né? É um total, a gente tem um total que todo mundo trabalha mais ou menos umas 70 pessoas. Nossa São Senhora. 21 especialidades. A união faz a força. Faz, com certeza. São 21 especialidades, né? Para a parte médica é muito mais, mas é a parte médica inteira. Nós temos a parte odontológica inteira, nós temos fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, nós temos a ortodontia, nós temos a nutrição, nós temos a fisioterapia, nós temos uma gleba de especialidades para poder trazer o melhor para esse paciente, porque a gente sempre, como eu disse, né, para vocês, aqui nós tratamos como um ser biopsicossocial. Então isso é muito importante, né, tratar desses pacientes, e isso é um orgulho para nós lá da Unifenas. E para passar por esse centro precisa
ter alguma indicação? Ou como que o paciente chega até vocês? Bom, o paciente chega até nós ou por uma indicação médica, né? Um hospital, por exemplo, meu irmão é médico, ele é obstetra. Se ele nasceu um paciente com essa deformidade, ele sabe para onde encaminha. Então, o que é a gente receber esses pacientes? Então, a gente tem, graças a Deus, um leque aberto a quase todos os municípios de Minas Gerais. O sul de Minas, nós somos em 126 municípios englobados a nós. Então, a maioria já sabe, por exemplo, eu não conheço o Centrinho de Alfenas. Aí ele liga para a Secretaria de Saúde do município, vamos supor, Areado. Aí o Areado fala, nossa, onde que a gente vai achar? Liga para a Secretaria do Estado. A Secretaria do Estado já sabe que em Alfenas, que é do lado de Areado, que faz parte da regional daqui, a gente já indica o que eles fazem. Eles entram em contato com o assistente social da cidade, entram em contato com o SEMO aqui de Alfenas, da prefeitura. O SEMO da prefeitura, né, que é o centro odontológico daqui, eles cadastram esse paciente dessas 126 cidades, cadastrando esse paciente, o SEMO já manda para nós lá, nós já agendamos esse paciente já passa por toda a gente chama de casos novos. Chega, eu já recebo, aí tem o pediatra médico primeiro, a fonoaudióloga, a nutrição, o cirurgião plástico e a odontopediatria e a ortodontia junto, para poder saber para onde que nós vamos direcionar. Uma coisa importante que nós temos que sempre, que quanto mais cedo o paciente chegar até nós, maior é o sucesso da sua recuperação. Entendeu? Isso é muito importante. Principalmente num pós-traumático. Isso, é porque ele tem que ter, por exemplo, vamos supor, ele tem alta do hospital, ele já tem que nos procurar. Mas o paciente tem que ter a alta primeiro. Porque na maioria das vezes, o paciente vem muito debilitado, nasce muito debilitado, ele tem que ter um peso, e ele tem que ir lá, nutricionista tem que passar, porque ele não opera se ele não tiver o 10-10-10, que é 10 que a gente chama 10 libras, né? Ele tem que ter para poder operar, entendeu? Então é uma equipe multidisciplinar, o qual a gente tenta fazer com que esses pacientes sejam assim muito bem tratados para que não dê problema na recuperação do futuro. O sistema de triagem é muito bem estabelecido para que funcione da melhor forma para o paciente. Muito bem estabelecido, porque se você errar numa triagem, você vai errar no sucesso do tratamento. Então eu sempre aprendi assim, diagnóstico bem feito, prognóstico suficiente. Com certeza. Segue com sucesso. E esse tratamento ele vai ser inteiro fornecido de graça? Tudo de graça. Não é pelo SUS? É pelo SUS. É pelo SUS? É assim, como eu estava falando para a Tedê. A gente tem uma situação dentro da Unifenas, porque quando foi fundado o Centrinho, em 24 de agosto de 92, o professor Edson, que Deus o tenha, e meu paizão que nos ajudou até hoje, que bancou tudo isso e deixou esse legado maravilhoso, o que ele fez? A gente entrou como núcleo de Bauru, que era o concurso em pacientes com deformidades. Então a gente ficou 6 anos como núcleo. Aí depois a gente foi cadastrado em alta complexidade no dia 19 de agosto de 1998. De lá para cá, a gente virou centro. Era núcleo pró-sorriso, viramos centro pró-sorriso. Daí a gente começou a andar com as nossas pernas. E para isso a gente tem que ter um respaldo, certo? De algumas instituições. Então o que eu falei, nós temos a instituição que é a Unifenas, que é a Fundação de Ensino e Tecnologia, o qual o professor Edson nos dá até hoje, com a professora Maria do Rosário, a doutora Larissa, a doutora Viviane. Eles sempre nos dão todo o apoio, e a gente também tem um apoio do SUS, que é nacional. Nós temos o apoio do Valora Minas, que é do governo do estado. Nós temos o apoio da Prefeitura Municipal de Alfenas, desde quando começou, sem nenhum problema. Eles abraçam essa causa, porque para o município, um centrinho desse é uma referência mundial. Sim, sim. E agora a gente tem também, já faz 12 anos, uma ONG americana, que é a Smile Train, que ela nos apoia em tudo. A gente ganha um recurso a cada cirurgia feita, seja ela de fechamento da fenda,
seja ela de enxerto ósseo, seja ela na parte ortodôntica, seja ela na parte fonoaudiológica, seja ela em qualquer padrão que tiver dentro de nariz, reconstrução de nariz, de orelha, de tudo, eles sempre nos ajudam muito nisso. Quando nasce com... Eu esqueci. Lábio leporino. Lábio leporino. Que a gente chama de fissura lábio-palatal. O lábio leporino, ele é assim o meio empírico. Por quê? Porque ele, quando começaram a estudar, por que ele é leporino? Porque vem da lebre. A lebre, ela é abertinha aqui. Por isso que eles puseram, empiricamente, não cientificamente, chamado de lábio leporino. Entendeu? Por causa dela. Então, empiricamente, assim, popularmente, a gente chama de lábio leporino. Mas, para isso, nós temos, se eu estiver falando muito... Fica à vontade, o programa é seu. Então, porque a gente tem uma certa classificação para isso. Nós temos uma classificação, nós temos 4 tipos de classificação, né? E uma à parte, que é adquirida, né? Então, nós temos, segundo o Spina, em 1972, desculpa, o Spina estudou e bancou essa classificação. Então, nós temos a classificação tipo assim, pré-forame. O forame é um buraquinho que a gente tem entre os 2 dentes da frente, que são os incisivos. E ele fica ali. Então, ele é esse forame, que é o forame incisivo, por causa dos dentes incisivos, ele é a referência. Antes dele, que é lábio, é pré-forame. Então, essa é a fissura mais simples de tratar, porque não afeta tanto a parte dental, estrutural e funcional, né? Fonoaudiologicamente falando, por causa da fala. Sim. E nós temos também... Dá licença. Se o senhor quiser pastilha? Não, tá aqui tranquilo. E nós temos também o segundo grupo, que é o pós-forame, que dá, eu esqueci de falar, o pré-forame dá mais em homens, o pós-forame dá mais em mulher, que é do céu da boca, que a gente chama de palato. Então fica aquele buraco no palato, que a gente chama de pós-forame. Então aí vem, pré-forame completa, incompleta, bilateral, unilateral, aí a gente tem pós-forame, completa, incompleta, né? Aí, que é a segunda classificação. A terceira classificação, ela é a mais complicada, porque a gente chama de transforame, que ela pega desde lábio e vai até no céu da boca, no palato mole. Então pega tudo isso aqui. É muito, muito aberto. E pode ser ou bilateral ou unilateral, incompleta ou completa. Essa é mais complexa. E nós temos também as fissuras raras, que são marcostomia, que é o aumento da boca, pacientes que nascem com outros tipos de deformidades da face, que são as fissuras raras. Fissura mediana é rara, marcostomia, que é aumento da boca. Então, essas são as fissuras raras. E nós temos também as fissuras adquiridas. Essas fissuras adquiridas, não fissuras, né? As lesões adquiridas, a gente chama de fissura, porque são pacientes que têm câncer bucal, câncer da face. E a gente reconstrói tudo isso através de prótese bucomaxilo ou de cirurgias plásticas que voltada para isso. Nossa, e todas essas cirurgias são feitas no centro? Toda cirurgia é feita no centro e tudo de graça. Que maravilha! Tudo, a Unifenas nos ajuda com a parte física, a parte profissional, que é a fundação, não deixa de ser a Unifenas. E assim, o apoio é total. Os alunos da odontologia da Unifenas conseguem participar de uma forma voluntária? Todos os alunos da Unifenas que queiram participar do centrinho dentro das especialidades, eles ficam com a gente. Ai, que maravilha. Nós temos é uma experiência única. A Lara está aqui, quando ela foi minha aluna, ela estudou lá, participou lá, hoje é professora lá, né, da pediatria, mas nós temos alunos da nutrição, da medicina, da odonto. Então, a odontologia nossa, sabe, a gente até deixa uma lembrança, venham fazer odonto na Unifenas, porque você tem um campo que ninguém tem, e você pega a mão, teu trabalho, e vale para concurso. Eu vou dar um exemplo, um ex-aluno meu foi fazer um revalida nos Estados Unidos, o único diploma que eles aceitaram foi do centrinho, e ele tirou nota máxima e fez o revalida, porque é um trabalho voluntário, bonito, e além de você aprender muito. Sim.
Entendeu? Então, nada melhor do que a experiência, porque eles né? ganham, no fim do curso, um diploma que participaram com tantas horas. É um estágio voluntário que ganha muito mais do que nota em qualquer concurso público. E a Unifenas, a odontologia de lá, a medicina, a nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, tem o aluno, vai lá, pode ir, tá de portas abertas, sabe, dentro do direito que a gente tem das possibilidades para ajudar esses alunos a conhecer o outro lado, que é lindo demais. Oi? A psicologia, eu tenho aluno da psicologia, é muito bonito, sabe? Eles vão, sempre tem gente, os alunos com a gente lá, que é uma das coisas lindas nossas, né? Sim. E lá tem de todos os tipos de cirurgias, desde a mais complexa Isso. até a mais simples. Isso, mais simples. Desde você extrair um dentinho descido de leite, como você fazer essa cirurgia de reconstrução da face. Qual é a cirurgia que mais te impactou? Para mim, o que mais impactou não foi uma cirurgia. O que mais impactou foi um pacientinho que chegou lá, e chegou um casal, pai e mãe, e foram dois. Um até relatei para vocês, que é do Joãozinho, que a mãe deixou ele no mato, e o vô foi lá, pegou, ele estava cheio de formiga, e o vô trouxe, ele ficou com a gente até acabar o tratamento. Ele chegou muito revoltado, mas hoje, gracinha a ele adora ele. E o outro foi um pacientinho que a mãe e o pai deixou lá, falou, segura ele para mim, que eu vou ali tomar um café, já volto, e não voltaram. Ele tinha síndrome do líquido amniótico, nasceu com o cérebro, um tufo assim, né? E a gente ficou com ele, operou ele, não tinha pálpebra. Isso foi o que mais me impactou. Mas nós fizemos a cirurgia, tentamos recuperá-lo, ele, o Hélito também, que era o outro pacientinho nosso. Mas como eles são sindrômicos, principalmente do líquido amniótico, o coração não aguenta, eles não aguentam. Né? A gente, graças a Deus, nunca perdeu nenhum paciente em cirurgia, que isso é importantíssimo. Né? Anestesia geral e pacientinho novinho, 6 meses, né? Porque eu até para clarear bem, porque a coisa que assim que me deixa mais assim, para poder convencer o pai e mãe, que não é chegar e fechar o buraco, que eles falam buraco, não é fechar, nós temos um prazo, tem que estar tudo, não pode ter uma infecção bucal, tem que estar bem alimentado, nutrido, e a mãe tem que compreender que aquilo ali tem um prazo para fazer. O lábio é de 2 meses para frente. O palato já tem que ser 1 ano e meio. Então tem que ter um tempo. O paciente fica com a gente de 18 a 21 anos, tratando com a gente. Por que disso? Porque o nosso crescimento da face ele vai acabar entre 18 e 21 anos. Então, geralmente, o paciente a gente chama de classe 3, ele vem por causa da fissura que é na parte da maxila, na parte superior da boca. Então ele faz muito isso. Então a gente tem que fazer a ortognática, os implantes, quando tiver a parte óssea quase formada, para poder jogar essa mandíbula para frente. Sim. E essa parte estrutural da boca também é muito importante em todos os requisitos, porque ele causa outros problemas também, né, doutor? Todos. A gente costuma dizer que a saúde começa pela boca. A primeira coisa que o bebê faz quando nasce é mamar. E a amamentação, ela é importantíssima, o leite materno. Ai, mas ele tem um buraco. Não, a gente está lá, nós temos especialista para ensinar na amamentação, nós temos que ter o leite materno, nós temos que ter, quanto mais você estimular, melhor, né? E a boca é um órgão que vai nos dar a saúde a esse paciente. Nós temos todo um aparato, por exemplo, o bebê mama deitado. O paciente fissurado, você tem que mamar em pé. Por quê? Porque ele pode regurgitar essa amamentação, ir para o pulmão, causar uma pneumonia e ele morrer por pneumonia. Meu Deus. E isso tudo vocês ensinam os pais passo a passo, desde o nascimento, todo o tratamento. Não é no nascimento, não. Na gestação. Na hora que ele faz o ultrassom, o pré-natal, que o médico manda que o filho já vai lá para o centrinho. Por quê que a gente quer que a mãe vai lá? Porque a mãe vai ver os outros menininhos que já tiveram e como eles estão. Aquele que está igual ao filho dela vai nascer e como vai ficar aquele que está para vir. Entendeu? Então a gente já faz. Porque é difícil.
a parte psicológica da família. Aí nós passamos pelo psicólogo, ele já está todo o aparato para ele, para a família, porque é difícil, não é fácil. Receber a gente notícia tem não muito é caso fácil. que antigamente muitos não faziam pré-natal. Hoje, graças a Deus, o SUS é muito bom, eles ajudam. Pré-natal hoje a maioria faz, né? Mas a gente tem muitos lugares que ainda tem aquela... Por exemplo, a gente atendia Minas Gerais inteiro. O Centrinho de Alfenas é o único que pode atender o Brasil inteiro. É nós e Bauru. Se quiser vir alguém do Acre, tem que só fazer o PPI para Alfenas. Mas é só que a gente dividiu isso. Então, com a Smile Train, a gente tem um grupo que nós temos 37 entidades no Brasil inteiro, em todos os estados do Brasil. Então, se eu precisei, meu irmão mora na Bahia, ele é dentista na Bahia, nasceu um lá, ele queria trazer para cá, não pode, porque se eu tenho uma lei, se eu tiver um centro dentro do meu estado, eu tenho que ir para aquele estado. Então, eu, na mesma hora, eu já contactei Salvador, que é um ex-aluno nosso, que montou lá, ele mandou o menino para lá. Então, a gente tem uma influência muito boa. Então, a parte que mais tinha paciente era o norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, desnutrição. Aí vem você e faz aquela pergunta ótima para mim. Vai, Camila. Quais são as causas? Quais são as causas? Então, nós temos assim. Antigamente, nós tínhamos, cada 650 nascimentos, nascia um fissurado. A minha tese de mestrado, eu fiz, a cada 683 nascimentos, nascia um fissurado. Então, é mais ou menos perto disso. Então, hoje, por que aumentou um pouco? Até teve o encontro em outubro a gente faz a Semana do Fissurado, a Giovana da Smile Train veio conhecer aqui. Já vieram de Nova York, eles adoraram tudo aqui, né? Você tem muito bem estruturado, muito bem feito. E a gente tem que fazer com que você conheça a causa. E a gente estava discutindo que ela falou que estava aumentando o número de nascimento. Eu falei, não está, Giovana. Porque se você pegar um estado, São Paulo, que é mais evoluído, logicamente, ele vai nascer 1 para 660, 670. Se você pegar o norte de Minas, que é o Vale do Jequitinhonha, vai ser 1 para cada 600, 550, vai depender muito. Por que está acontecendo isso? Quais são as causas? Primeiro, a mãe por falta de ácido fólico. Ok? Mãe que faz uso de anticonvulsivante. Também tem 70% de nascer filho fissurado. Uma coisa que nós vamos fazer uma pesquisa, conversando domingo, sobre isso, que o Centrinho vai fazer uma pesquisa sobre agrotóxico. Nós estamos tendo muito pai que trabalha na lavoura, mãe que trabalha na lavoura, e agrotóxico. Meu Deus. Aqui para nós ainda é mais vigiado, norte, para outros lados não são. Poluição, também dá muito isso. Uma coisa que está assim, aumentando demais. Drogas, muito. Bebida alcoólica, cigarro. O pessoal está bebendo muito novo hoje. Mulher e homem bebendo. Antigamente, mulher para beber era muito difícil. Hoje estão bebendo muito novo. 12 anos, 13 anos. Engravidando muito cedo. Sem estrutura, sem nutrição, sem acompanhamento, esconde da mãe. Então, nós temos esses fatores que podem causar isso. Entendeu? Então, nós temos isso. Pode ter até uma coisa que a gente nem sonha, que é uma das causas de fissura, que é uma parte física. O que é uma parte física? O bebê nasce com o dente na boca. Ó. Por que você tem esse filtro aqui? Sabe por quê? Não. Porque todo mundo tem esse filtro, que chama filtro. Porque a última coisa que fecha é a face. Por isso que fica isso aqui. Então ela faz isso, ó. Por isso que tem esse buraquinho. Então se você põe um bebezinho, não fecha. Aí a gente chama uma fissura por parte física. Porque ele estava com o dedo na boca? Com o dedo na boca, o neném na barriga da mamãe. Então, o Danilo, meu, chupou o dedo o tempo mas todo, isso aí, todos os ultrassons estavam lá com o mas dedo. ele, pode ser que aconteça isso. Sim. Então é isso. Porque, não sei, deve ser
Fala que é carência, criança que chupa dedo é carência, mas já tá desde a barriga, será? É uma situação difícil, por exemplo, eu nunca chupei bico na minha vida, nunca, não sei, mas pode ser, a gente tem vários fatores, ou carência, ou vontade de ficar mais calmo, a mãe fica calma, ele é um método que tem. Dentre esses fatores, o fator genético não está... É uma boa pergunta, ótima pergunta. Eu sempre deixo por último o fator genético. Tem muito. Tem? Por exemplo, se eu tenho um pai fissurado, com a mãe fissurada, ele tem a chance de ter um filho fissurado em 1%. Se eu tenho uma mãe fissurada com um pai normal, eu tenho 15% de chance de ter um filho fissurado. A mãe é importantíssima por causa disso. Que ela que nutre. Se eu tenho, né, um pai com fissura transforame bilateral, que é a mais complexa, e uma mãe normal, eu tenho 20% mais ou menos. Agora, se eu tenho uma mãe transforame e um pai transforame, aí vai uma base de 50% a 60% de nascer. A parte genética, hereditária, ela tem um fator, sim. Tirando o fator genético, um pré-natal bem feito, uma nutrição, uma reposição do ácido fólico, essa chance vai diminuir bem? Vai diminuir muito. Diminui muito. A não ser que ele é pré-destinado a ter, que eu te falei, o fator genético. Agora, se a mãe, uma carência de ácido fólico, fazer todo, né, não beber, não fumar na gravidez, não... Esses fatores externos seriam apenas na gravidez ou no pré-gravidez também? Muita gente fala que é gravidez. Eu já sou meio né, bravo com esse negócio, que eu acho que a gente não adquire a coisa só na gravidez. Se você começa a beber, a fumar lá atrás, você já vem trazendo alguma coisa para cá. A gente perdeu muito amigo. Eu perdi muito amigo com hepatite C. Muito amigo nosso. Por quê? Eles começaram lá na infância, bebe com 18 anos, antigamente, né? Vinha, fumava. Antigamente fumar era uma autoafirmação de homem, aqueles negócios tudo de mulher. Hoje está fumando um pouco mais do que o homem também. Então isso é um fator, não é que vem de lá. Eu acho que ele traz aqui que vai refletir lá. A mãe está engravidando mais tarde hoje. Então ela está bebendo mais, ela está fumando mais para engravidar com 35 anos. Esse é um pensamento meu, não tem nada cientificamente. Eu estou falando uma coisa que eu observo com esses 33 anos que eu estou lá. Experiência para ter eu estou lá. E as minhas conclusões são essas. Tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. Sim. Tá certo? Eu tenho amigo meu que bebia, fumava, a filha dele foi fissurada, tratou, tá linda, maravilhosa. Você entendeu? Mas eu tenho experiência de amigos que têm isso. Eu conheço um monte, sabe? O estresse também. Nossa, não tô perdido. Não, pai e mãe estressado, sabe, nervoso, não relaxa, não sai um pouco, não alivia a cabeça, sabe? Tem que acalmar. O mundo hoje está muito difícil, está muito corrido, né? Muito acelerado. Nós temos que tentar mudar isso um pouquinho, calmar um pouco. Principalmente nessa área, se tiver alguma carência disso que eu falei. Trabalha no agrotóxico, fuma, bebe, né? Não tem controle do ácido fólico, essas coisas. Eu acho que as pessoas têm que acalmar. Eu tenho uma dúvida um pouco mais específica. Um paciente que tenha traço de anemia falciforme, que também traz deficiência de ácido fólico, teria uma predisposição maior? Com certeza. Eu tenho hora que eu fico pensando assim, a fissura, ela nunca é só ela. Geralmente tem uma síndrome, né? Ela é sindrômica, assim. Ela não vai ser só a fissura. Ou ele tem um problema pulmonar, tem um problema de coração, problema de anemia, tem um problema de... Anemia é o que a gente mais tem lá. Por isso que a nutricionista é importantíssimo. A fonoaudióloga é importantíssima, porque ela vai ensinar a pessoa a falar, para não ficar fanho, né? Porque o bullying que esse povo sofre na escola, o que esse povo sofre de bullying? Eu já peguei paciente de 70 anos fissurado, como a gente pega bebê de 1 mês fissurado. Né? Antigamente não tinha, hoje tem esse centro para poder vir, vem, gente, é tudo de graça, a gente faz, não tem fila. Eu não deixo ter fila. Eu acho que fila prejudica muito. A gente é tudo bem certinho. É muito bem organizado.
sabe? É um trabalho maravilhoso. Em qual ultrassom, com quantos meses que você consegue detectar? 3 meses, 2 meses hoje. Já? 4D, né? Hoje, Ultrassom, interrompendo. Ultrassom morfológico. Geralmente Isso. no segundo Mês, morfológico é certeza. certeza. No Hoje primeiro já dá pra ver, com Isso. 12 semanas. Isso. Aí com 21 é o certeza. Nossa, é muito cedo. Muito. A tecnologia hoje é muito. A turma fala assim, aumentou muito o número de câncer. Mas por quê? A tecnologia aumentou, o povo procura mais. Tanta gente detecção morria de aumentou, câncer. né? Antigamente não sabia. sabia nem o que era. Né? Os escritores morriam de tuberculose, que era uma morte porque fumava muito, ficar trancado dentro de um quarto, aquela fumaça, aquelas coiseiras. Quantas pessoas morreram antigamente? Hoje não. A expectativa de vida era 50, hoje já está 76. Então mudou muito, né? Sim. Doutora, eu fiquei com uma dúvida. Uhum. Na verdade, não é uma dúvida, eu acho que é mais uma orientação. Para as mamães que fazem o uso de anticonvulsivo, como você falou, que gera isso, há algum meio para elas estarem fazendo algum tipo de tratamento aleatório para que isso não ocorra? Olha, é meio difícil, porque ela tem um problema. Entendeu? Ela Se tem ela um ficar problema. sem, pode ser pior. Assim, eu sempre recomendo. Uhum. Procure seu médico, procure um médico, orientação médica, um pré-natal bem feito. O médico é o mais importante durante essa gestação, essa anamnese, né, que a gente faz para conhecer o paciente. Vá ao médico, esquece, né, internet. Eu vou procurar na internet. A internet é bom, mas o médico é melhor. Com certeza. Tá? Eu sempre penso assim. E o acompanhamento, como você Com mesmo certeza. disse, do pré-natal é de extrema importância. Também, porque ela vai ver, que a mãe vai conviver. Ai, meu filho vai nascer com qual fissura? Esse aqui era transformando. Olha como é que ele está hoje. Nós temos paciente de 1 mês, como temos paciente de 40 anos, que sempre eles voltam para fazer uma revisão. Aí ele era assim, ó, como é que ele está assim? A gente sempre vai comparando, para a mãe acalmar, fazer uma gestação bonita, não nascer revoltada, acalmar. Porque a gente tem mãe que quando nasceu não queria ver o filho. Rejeita, Vai ter hoje né? não, hoje amo o filho. Trata o filho com... Tem muitas histórias, mas muitas histórias, muitas. Tenho certeza que todas lindas e cada uma marcante. Com certeza. E o agradecimento depois da família para mim é ver mãe ajoelhar, agradecer, chorar, põe a gente junto de Deus, sabe? Eu acho o Centrinho uma coisa de Deus. Eu não tive filho. E aquilo é meu filho. Que lindo. Qual a localização do Centrinho? O Centrinho fica no campus da Unifenas, na entrada do estacionamento. Um prédio de vidro que tem lá na frente, é lá o Centrinho. Né? Doutor, o que lhe fez ir para essa área tão humana, né? Que é a odontologia, mas mais voltada para esse... O que te fez criar esse centrinho, entrar nesse... Isso. É uma história muito bonita, essa história. Assim, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Então é o seguinte, quando teve a turma de 88/1, que foi a primeira turma de odonto, inclusive meu irmão formou nela, nós tivemos 2 alunos, o Francisco Ceribelli e o Dalmo. E eles foram até Bauru para chamar o professor Rui Ábido para poder vir dar uma palestra de pediatria para um congresso da odontologia da Unifenas. E o Rui ajudou a fundar o Centrinho de Bauru, que era o Oconcur. Era ele, o Allen, o tio Gastão e o Araquém. E o que aconteceu? O Rui veio aqui. Eu já trabalhava na odonto lá. Eu estou desde a primeira turma, estou lá há 37 anos. Né? Estou lá. Aí o Rui veio, olhou a estrutura da Unifenas, falou, olha, aqui dá para nós montarmos um centro aqui. Daí o Dalmo com o Francisco foram lá e começou a criar esse... Né? Opa, vamos, quem vai? Eu vou. Quem foi? Qual professor quer ir? Tal. E o professor Edson abriu a nossa porta. E o mais importante de tudo, quem fundou o Centrinho de Bauru chama José Alberto de Freitas, que é o mais conhecido como tio Gastão. Entendeu? E o tio Gastão é uma pessoa humana, maravilhoso, devoto de São Francisco,
uma pessoa maravilhosa, meu ídolo. Tanto é que ele foi meu orientador do meu mestrado. Tudo eu fazia com ele. E eu virei ele. Para mim, tudo é ele. Tudo para mim é ele. Ele me ensinou tudo de humano na vida. Porque São Francisco foi muito humano, né? Sim. Então, ele me ensinou tudo isso. E ele começou falando, não, vamos. Inclusive, ele nos ajudou também a montar o SER, que é de auditivo que nós temos lá. Que é E maravilhoso na hora eu também. cheguei, ele maravilhoso. Eu falei com ele. Falei, vamos lá, ajuda nós a montar, tio. Ele chama de tio Gastão, né? Ô tio, vamos lá. A filha dele fez medicina aqui, tá certo? E o Rui começou a vir dar palestras aqui e ajudar nós a montarmos. O filho dele, a filha dele, formou em medicina, foi colega até da doutora Larissa, e o Ruizinho, que é filho do Rui, foi meu aluno. Estudou aqui, trabalhou no Centrinho até o ano passado. Ele que fazia tudo. Então é uma história muito bonita. E lá dentro do Centrinho, eu não admito tristeza. Lá tem que ser alegre, tem que ser rir. Porque um dia, quando eu passei no vestibular, eu comecei a trabalhar com o professor Francisco Alves Neto, o Chiquinho. Aham. Ele era da traumatologia da face. Maravilhoso. E também, era só né? ele, e o assistente dele. E eu fui. E quando a gente começou a operar, quem que passava os pacientes? A gente chama passar o paciente no hospital, era eu. Tudo era eu. E um dia tinha uma paciente de Machado com um boi de um coice na filhinha dela, e eu cheguei lá. E ela pegou, eu vim passar e comecei a rir, brincar. Ela falou, moço, vem aqui. Faz um favor para mim. Eu falei, pois não, né? Eu não sabia de nada. Eu falei, pois não, o que está acontecendo? Ela falou, nunca perca esse sorriso por ninguém que você for trabalhar. Nunca mais esqueci disso. 1984. Até hoje. Aí eu não tenho que estar sorrindo. Porque esses pacientinhos do Centrinho, eles põem máscara. A mãe tem vergonha. Pra esconder. Sabe? Eles escondem. É o sorriso. É devolver isso para eles. É fazer com que eles vivam a vida boa. Porque o mundo hoje está muito mal. Bullying direto. Esses meninos têm... E, sabe? A gente tem pacientes assim que têm histórias de tristeza. De mãe. Ai, meu filho... Calma, mãe. A gente tenta ajudar aqueles que não estão sofrendo, que estão sofrendo um pouquinho na frente dos que estão, porque a gente quer igualar todo mundo é igual perante a Deus, então vamos lá, né? Uhum. Por isso que eu invernei para esse lado aí, e nunca mais saio Sua só o dia que Deus quiser e alguém achar que deve parar. A sua família é influência em Alfenas toda, já muito pela odontologia também, né? Começou a história com seu pai? Com meu pai, com meu bisavô. Seu bisavô. José Orsi Neto montou a Dental quando fundou a Unifal, em 1914. Nossa A Senhora. Dental é desde 1914. Aí passou para o meu avô, que é o Oswaldo Orsi, depois passou para o meu pai, o Julião Orsi, o tio Túlio Orsi, o Marco Aurélio Orsi. Aí agora está só com o tio Túlio, agora está indo para o Rafael. Então é uma história que a gente já... Meu pai formou para odontologia, ele era dentista, mas nunca exerceu, foi tirar um dente, desmaiou, nunca mais quis saber de sangue na vida, aí foi trabalhar na loja. Então a gente na área de saúde, o meu irmão é médico, tem outro irmão dentista, e eu sou dentista, né? O outro é veterinário, o outro é engenheiro mecânico. Lá em casa é uma mesclada assim, mas eu sempre gostei da área de saúde. Porque quando meu pai tinha dental, eu trabalhava como técnico de consultório, montava consultório. Comecei a trabalhar, tinha 14 anos. Eu montava com o Paulinho de Abreu, a gente montava. Então eu comecei a apaixonar pela odontologia, eu ia para os consultórios, meu tio vendia material para o sul de Minas, eu ia com eles. Aí apaixonei nisso. Aí entrei na faculdade, formei. Já comecei a trabalhar na faculdade como estagiário, fiquei lá 1 ano como estagiário, fiz vários cursos, aí fui contratado, dia 1º de outubro, estou lá até hoje. Foi a odontologia que te escolheu, não foi você que Foi, escolheu a odontologia. pode ser. Ela já tá no sangue, Já né? tá. Mas para mim foi apaixonante, eu formei em Três Corações, sabe? Foi uma escola para mim lá, tem um carinho. O professor Zé Maria, que era o reitor lá, falou que um dia, uma história, eu posso dar uma parte aqui, que primeiro ano ele dava aula de filosofia. Eu tinha aula de filosofia no primeiro ano de odontologia. Eu falei, Zé Maria, o que é isso? Ele falou, presta atenção, Júlio. Ele ficou muito meu amigo assim, me adorava.
E um dia ele chegou com um livro lá, chamava Psicologia do Amor. Primeiro ano, todo mundo assim, quem que vai fazer falar aqui na frente um seminário sobre Psicologia do Amor desse livro aqui? Todo mundo quer, eu vou. Aí estudei o livro, falei, dei aula, ele virou para mim, um dia você vai ser professor. Muito bom, porque você gosta do que faz. Aí acabou. É o mais importante, é fazer com amor. Com amor, eu gosto, faço. A universidade me deu sempre todo o apoio, seja lá do professor Edson, com as meninas hoje, a professora, sabe? Eu tenho um carinho por elas, que não tem preço por ele, então, nossa. Eles acolhem todo mundo. Hein? Eles acolhem todo mundo. Acolhem, é uma coisa maravilhosa. Em todas as áreas. É um trabalho, sabe? O professor Daniel, que hoje está na pró-reitoria, né? Ele também, sabe, ajuda o trabalho, ele me dá o apoio. O mais importante de tudo é a confiança que eles trazem na gente, sabe? Sim. Sabe que você não vai pisar na bola pelo trabalho feito, você vai fazer um trabalho humanizado, que é o que a Unifenas preconiza, né? Além do centrinho, você trabalha no corpo docente da Unifenas? Trabalhava no corpo docente até 3 anos atrás. Aí eu parei, fiquei só no centrinho. Por quê? Eu tive um problema sério de garganta, porque meu pai teve um problema de câncer de garganta, e eu tive uns nódulos na garganta e eu não podia mais dar aula, falar, essas coisas. Então nós, em comum acordo com a Unifenas, eu pedi, eles ajudaram, e eu parei, porque eu dava aula na clínica, eu adoro, mas dar aula, falar, a minha voz, você vê que ela é meio assim, porque eu tirei 5 nódulos na garganta. Nossa Senhora. Né? Então, eu tive que dar uma parada, e o dia que a gente conversou, que o Daniel conversou comigo, eu agradeci muito. Ele falou, achei que eu estava parando de vez, e falou, não, tem um presente para você. Eu falei, rapaz, vocês estão parando com a odontologia comigo, ganhar um presente? Ele falou, você vai ficar no centrinho aí, desabei. E você sente falta da sala de aula? Ah, sinto. Sala de aula, minha filha. Sala de aula é tudo, né? Você acha que o perfil de aluno mudou muito demais. Ao longo dos anos? Até onde eu fui mudou demais, né? Mudou muito. Mudou. A internet veio para ajudar, mas veio para atrapalhar também, sabe? Dar aula a gente dá aula na sala de aula, eu amava, eu dei aula para 40 turmas. Nossa Senhora. É muita turma, sabe? E os meninos, até hoje, assim, eles têm um carinho com a gente, sabe? Aonde eu vou, você sabe, eu dou palestra. Eu fui dar palestra em Tocantins, tinha ex-aluno meu lá. Sabe? Onde eu vou, assim, muito bem tratado. Se eu colocar o podcast meu, vai tal dia, ferve, todo mundo, sabe? Eles adoram, porque eu fui muito amigo dos meus alunos, muito amigo. E a Unifenas me tratou sempre muito bem, e foi o maior presente que eu tive, foi elas lá, né? A professora, a Larissa, a Viviane e o Daniel, me dar esse presente e ficar no centrinho, é onde eu amo. Foi quando você teve seu filho? Isso. O centrinho é seu filho? Meu filho nasceu em 93, que foi ele, né? Porque em 92 o Dalmo pegou eu junto com eles começaram a coordenar, junto com o Francisco, para a gente fazer uma adaptação. Porque a gente tinha que ir em Bauru todo mês, ou depois de 2 em 2 meses, para poder fazer um treinamento. E o professor Edson nos ajudou em tudo. Ele falou, vai, isso aí é a coisa mais linda, vai. Aí por ele também eu fico no centrinho, fico para a universidade, faço tudo por ele também, porque para mim foi meu segundo maior pai. Ser humano como ele não está para existir. Né? Se eu contar a história do professor Edson, eu conheci o professor Edson, eu tinha 13 anos de idade, jogava bola com os velhos lá no Alfenense. Aí ele falou, o que você está fazendo aqui? Um menino novo, eu perdi conhecer, nós sentados na beira do campo, e foi um menino novo desse, podia estar brincando em outro lugar, fazendo outras coisas. Eu falei, professor Edson, eu vim cá aprender com vocês. Acabou, filho. Ele falou, olha que coisa bonita. Vim aprender com eles. Aí foi. Eu e ele tivemos um relacionamento muito bom, porque ele ficou muito meu amigo, confiava muito em mim, né? Conversava, perguntava. Ele sempre estendia a mão. Ele demais, chegava lá no intervalo, ia lá, cadê o Julião? Vamos bater o Juninho também, o João Batista. Era mais ou menos a gente assim que era da odonto que ficava com ele lá. É
É uma história, minha vida é uma história muito linda, nossa senhora. Julião, o que você falaria para um adolescente que está pensando em fazer odontologia? Qual é o seu conselho para essa mente em dúvida? Bom, eu conselho assim, dedica-se, estuda, porque a gente nunca para de estudar, estuda. Sabe, a odontologia é linda, linda. A odontologia, para mim, ela está perdendo um pouco do tchan pela harmonização facial. A odontologia, vamos supor, de tratar uma cárie, de fazer um canal, de fazer uma prótese, eu estou sentindo que está acabando. E a odontologia daqui 5 anos, quem for dentista, está feito. Sabe, dentista, eu acho que está feito. Harmonização, ótimo, lindo, maravilhoso, é uma área boa. Mas pense daqui 5 anos, um dentista que está fazendo, a maioria fazer harmonização, daqui uns dias não tem. Então eu, para esse jovem, se quiser fazer odontologia, faça, lute, faça, mas estude. Se você não estuda, nada. O Collor falou 2 coisas na vida que a gente aprendeu muito, né, através da política. Ele falou assim, quem não tem competência não estabelece. E o Brasil, os carros são tudo uma carroça. Depois dele, os carros viraram uma maravilha. Foi 2 coisas que ele falou. Então a gente tem que ver na área de saúde e trabalhar e aproveitar os estágios, aproveitar a faculdade o máximo que puder. Faz estágio, vai no centrinho, vai acompanhar uma pessoa, igual eu acompanhei o Chiquinho, sabe? Era só ele. E era de trauma mesmo, de acidente, é coisa, sabe? Vai, sem medo, vai, procura, estude. Esqueça um pouco o celular. Na nossa época não tinha celular. Eu costumava falar, a nossa média era 7. Hoje a média é 5, 6. Sabe? Tem que estudar. Eu acho assim, você dedicou qualquer profissão, é ótimo. Mas para mim a odontologia é a melhor delas. E hoje aqui em Alfenas, lá no centrinho, conta com quantos profissionais, quantos cirurgiões bucomaxilos? São 3, mais os residentes, que são 12, né? Aí vem a parte médica, hospitalar, o hospital inteiro, enfermeiro. Que benção, aumentou bastante. Enfermeiro, tudo, anestesista, sabe? Todo mundo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Dá uma bata uns 70, se pôr assim, todo mundo do hospital. Porque o hospital aqui é grande. Sim. O centrinho, eles vão, atendem um ambulatório, depois, porque lá na parte do centrinho, lá na Unifenas, é a parte ambulatorial, que a gente trata a cárie, né? Porque assim, não pode ter infecção, o cirurgião vai lá para poder fazer a triagem, para poder marcar quando é a cirurgia, para ver o código. Aí tem o psicólogo, tem a nutricionista, tem a fonoaudióloga, tem a odontopediatra, tem o ortodontista, para saber aonde que a gente direciona. Por exemplo, chega um cara de 20 anos lá, fissurado, aonde que ele vai? Você tem que ir aqui primeiro, você tem que ir lá, a cirurgia já fica mais difícil, porque a pessoa chega novinha, o sucesso é entre 95% e 98%. A pessoa já chega com a idade acima de 18 anos, é 40%, 50%, porque a fase já está formada. Aí tudo fica mais difícil. Parte óssea, o osso é mais duro, fibrose, tudo é mais difícil. Mas pode ir que a gente faz até com 120 anos. O importante é estar lá no centrinho. Doutor, você voltando lá, em 1987, o que mais te marcou na sua formação? Foi a parte humana que eu acabei de falar do Zé Maria. Porque, para você ver como é que são as coisas. Quando na faculdade tinha um professor nosso, chamava Adair Ribeiro. Mora aqui em Alfenas hoje, o filho dele foi médico do meu pai, o Anderson. E o professor Adair, ele tinha uma coisa assim de fazer o estágio. Então você tem que fazer o estágio. E cada estágio, cada 5 estagiários tinha que ter um coordenador. Quem era o coordenador? Eu. Quem que fazia a parte da coordenação? Eu. Eu sempre gostei de trabalhar. Eu trabalhava, chamava SOS, que era uma creche que tinha lá em Três Corações. E o Mauro que tomou... Eu não esqueço o nome de nenhum, isso faz tempo. A sua memória é muito melhor do que a minha, né? Nossa Senhora. A minha passa longe. O Mauro que me levou para lá, junto, né? Aí a gente trabalhava nesse estágio. Então, quando você ama a tua profissão, lá em 87, eu pegava um ônibus em Três Corações às 5h30 da manhã para mim fazer estágio em Eloy Mendes. Ficava a quarta-feira o dia inteiro lá.
E o seu Adalto, que era o prefeito de lá, o filho dele, o Adalnei, que hoje ele é dono da Edmil. O filho dele era muito meu amigo. Eu ia para a casa dele. Então ele arrumou esse estágio para nós. Então, para você ver como a gente tem que batalhar para um estágio, fazer. Eu levantava às 5h30, pegava o ônibus, Salles, na época do Salles, parava em Eloy Mendes, ficava lá o dia inteiro. Chegava em casa 8 horas da noite, e rindo, e vamos lá fazer o estágio. O doutor Adalto nos ajudou muito, o Adonai nos ajudou muito, porque era meu amigo. Era não, é meu amigo até hoje. Era eu, ele e o Richard, um idêntico, nós três, sabe? Então é uma coisa bonita. O que mais me marcou foi isso, foi essa integração que a universidade dava, que aqui tem para isso também. Então lá a gente era amigo dos professores, sabe? Uma coisa bonita também que eu tive foi esporte. Eu jogava para Três Corações. Então todo mundo, a gente saía para a universidade. O esporte você faz ter amigo. O esporte faz você perder, saber ganhar, fazer amigo, sabe? Não é só ganhar na vida. Hoje parece que todo mundo só quer ganhar. Só. Tem que aprender a perder para ganhar lá na frente. É o que você está se perdendo hoje em dia. Né? Eu acho. Então a vida da gente, a minha vida na universidade, foi vida de muito amigo. A nossa turma, nunca ninguém brigou com ninguém. Todo mundo formou muita amiga. A gente encontra de 5 em 5 anos. De 5 em 5 anos. A nossa turma. Eu acho que é a única turma que faz isso. Então a gente ri, a gente brinca. Sabe, agora vai ter o ano que vem. Nós vamos fazer de novo. Nós vamos fazendo. E a turma nossa é muito unida. Então eu aprendi muito. Tive muito amigo. Sabe, eu tenho um amigo meu que é o Gilvan de Poços. E ele tem um filho com um probleminha. E a gente é muito amigo. Porque a gente se conheceu na casa do meu melhor amigo. Que foi o Vaguinho, da natação. Então o Vaguinho é meu melhor amigo. E o Vaguinho, o Gilvan morava lá, que a dona Isabel dava pensão. E eu fiquei amigo do Gilvan. Fizemos um cursinho junto. Passamos na faculdade junto, moramos 4 anos juntos e são amigos até hoje. Que maravilha! Ó, o Vaguinho, o convite já foi feito. Quero te ver aqui, viu, Vaguinho? Porque eu sei que você tem muita história para contar. Esse tem. E outra coisa, e o Vaguinho, uma coisa, Vaguinho, é a tua superação de tudo que você passou, é? Sim. Porque eu vou te falar, você judiou de mim. Mas é uma coisa bonita aí. Nunca brigamos. Nunca discutimos. 56, 58 anos de amizade. Nunca discuti com ele. Que maravilha. Nunca. Será que hoje em dia as pessoas estão muito individualistas? Muito. Porque você está se perdendo, né? Sabe o que é? Não sei, assim, as pessoas, eu sou de uma teoria hoje em dia que está assim, vovô, vovó, papai e mamãe. O que é o vovô e a vovó? O neto vai lá, vovô, me dá tanto, eu tiro dinheiro emprestado para mim, o vovô vai embora. Aí vai no papai e mamãe, papai, me ajuda. O pai também está muito protetor, o pai não está entendendo a real situação, sabe? Eles querem que todo mundo se cuide dos filhos. E a maioria desses pacientes que tem essas deformidades, que a hora que o pai tem um baque, é a vovó que vai, ou o pai que vai. Aí, o que acontece? Eu acho que eles estão um pouco perdidos, eu acho assim. E a saúde, ela é mais importante que tudo. Sim. Se você não tiver saúde e não proporcionar saúde, você imagina nós não proporcionando saúde para esses menininhos. Eles iam comer mal, ia ficar desnutrido, ia ter mais problema. Você imagina esse centrinho não existir. Lógico que existem outros. Por exemplo, nós temos o Baleia, em Belo Horizonte, e temos Divinópolis. E Divinópolis, lá do Divinópolis, nós que ajudamos a montar lá. Ah, mas Julián, você vai montar, vai acontecer. Não acontece. Tem lugar para todo mundo. Sim. Estou montando Uberlândia, é muita gente. Uhum. Tanto é que até hoje não deu problema nenhum, só cresceu aqui. Por que cresceu o Unifem? Porque a gente ajudou o outro centro a crescer. E Deus está vendo isso. Deus não vai deixar você. Por que Deus vai fazer alguma coisa sendo que você está ajudando o próximo? Então, o que mudou muito foi isso. Então, daqui uns dias, esses netos de hoje, eles têm que tomar muito cuidado com a saúde, sabe? Porque pode vir filhos sem saúde. A saúde. Então, hoje eles estão meio... Mas eu acredito que... a saúde mental está muito instável. Demais. O povo está muito bravo, muito assim, nervoso. Briga de trânsito.
E acho sabe? que relações muito Relações superficiais. muito superficiais. Acabou amigo. Esse cara parece que não tem amigo. Não. Sabe? Amigo é tudo. Amigo é tudo. Excesso de tela. É? Excesso de tela. É. Excesso de tela. Dá um tempo pra tela. Vamos jogar bola, vamos pescar, vamos brincar. Vamos dar um tempo pra você, sabe? Ô, eu quero... Sabe? Assim, eu chego... Ô, Daniel, eu preciso de um tempo porque a minha cabeça está quente. A gente tem problema familiar. Muito. A gente tem problema com a mãe, tem problema com a esposa, tem problema com o filho. Mas supera isso. Agora você pede um tempinho, custa nada, 3 dias, 4 dias. Relaxa, relaxa. Vai passear de barco, vai com os amigos, senta, ri. Vai pescar, vai rir. Ri. Tem que rir. Se não rir, não vai pra frente. Vamos pra caixinha de perguntas? Bora! A gente sempre lança caixinha de perguntas, o pessoal interagir com a gente. Se você não segue a gente no nosso Instagram, já aproveita para seguir @podformpodcast, que sempre tem caixinha de perguntas. É uma forma de você estar participando aqui com a gente. O Mida já liberou a primeira perguntinha do pessoal de casa. Quais os profissionais podem fazer a cirurgia do lábio leporino? Bom, antigamente quem fazia isso era os cirurgiões plásticos, ok? E hoje em dia já está mais ou menos liberado para fazer os profissionais que têm que ser doutor ou mestre em cirurgia, em bucomaxilo, e fazer parte do colégio de cirurgia, né, bucomaxilofacial. Então hoje nós temos esses dois lá, né? O cirurgião plástico, ele faz a parte de nariz, orelha, mas a parte de boca pode ser tanto o bucomaxilo quanto o cirurgião plástico. Em BH, na UFMG, tem um centro de bucomaxilo muito importante também, Tem. não tem? O Henrique. O Henrique faz, é muito importante o trabalho que ele faz em 3D. Eu fui para um congresso na UFMG e tinha uma palestra dele, nem é a minha área, mas, nossa, uma Henrique, pesquisa muito interessante. Nós começamos agora, né, Lara? A gente começou agora, já adquirimos a 3D, já vai começar a fazer. O Henrique é uma pessoa maravilhosa lá na UFMG. E lá também tem um centro que é o Baleia, né? Que é o Hospital Baleia também, que tem um centro, até tem um congresso lá de às 6, quem quiser participar desse congresso, procurar o Hospital Baleia, de 6 e 7 de novembro. Nossa, também vai ter uma ótima oportunidade. Uma ótima oportunidade, muito bom lá, né? Então é isso. Acho que essa você já respondeu pra gente, mas vamos repetir. Qual é a causa do lábio leporino? Isso, a causa do lábio, que eu falei, falta de ácido fólico, mãe que faz uso de anticonvulsivante, desnutrição, uso de drogas, fumar, beber na gravidez ou antes dela um pouco, né? Fator genético, hereditário, poluição, isso tudo é um causador do lábio leporino. Grande parte pode ser evitado por um pré-natal bem feito. Evitado eu não digo, né? Porque pode ter um fator genético que aí, mas minimizado pode sim. Não pré-natal, mas sabendo que eu vou querer ter um filho, eu vou dar um time na minha vida com uma parte meio, né, atrapalhada que pode vir social, que pode atrapalhar uma gravidez, tá? Isso vale até para fissurada e não fissurada, lógico, né? Até porque tem outras deformidades, né? A gente está falando específico aqui, mas tem outras sequelas também. Quais os profissionais podem fazer... isso já foi. Já. Isso. O que é cirurgia bucomaxilofacial? Bom, a cirurgia bucomaxilofacial, ela faz toda a parte de traumas da face, né? Reconstituições de traumas da face. Então, a cirurgia bucomaxilofacial, ela é muito importante. Por quê? O paciente, ele nasce, ou a fissura é na parte superior da boca, que é a maxila, e ela retrai. E ele nasce mais ou menos assim, ó, que a gente chama de classe 3. Você leva a mandíbula para frente. Então fica um pouco aqui. E a bucomaxila, ela vai ser muito importante, porque ela vai fazer uma cirurgia chamada ortognática, né? Que é o avanço da maxila ou retrusão da mandíbula. E para o paciente, que a mordida nossa, ela tem que ser assim. Encaixada. Quando é criança, é topo a topo, que a gente chama.
dente descido. E quando é adulto, ela fica, né, encaixada. Por isso que muita gente usa aparelho, aquelas coisas todas. E a dentição infantil é a mais importante de todas. Não é nem a permanente. Ah, o dente vai cair. Não, o dente, quando não trata o dente da dentição decídua, que é o dente de leite, ela pode ter uma infecção e desvia os dentes superiores. Por isso que o dente nasce torto. Não é ela? Por isso que os dentes saem empinhados, sai um dente dor, porque a gente chama de saco periconorário. A hora que ele vê uma infecção, ele foge, porque ele quer nascer puro. Ele desvia. Por isso que o dente nasce empinhado. Então, a dentição de leite, ela é a mais importante de tudo. Eu achava que, Na amamentação, de que tudo. como vai cair, podia deixar pra consertar depois. Nunca mais você fala isso, perdi um dentista e nem de uma pediatra. Bom, acho que toda mãe acha. Não, nossa, tá aí, ó. Pelo Nossa, amor de nossa, não faz isso. Mães, tratam do dente de leite, por favor. Então é isso, então a bucomaxila é muito importante. A hora que ele completa 18 aí, ou 21 anos, ele está com a parte ortodôntica, tem que estar tudo pronto, tudo bem feito. Agora adquirimos a 3D, que você joia, projeta ela em 3D, você vai lá, corta o osso, projeta, vai, leva o paciente, vai e volta ao normal. Certo. Então, mamães que tá com suas crianças com mordida errada, que tá com presa encavalada, tem que procurar o dentista antes desse dente cair, né? Não. Antes do... Ele procura o dentista, o odontopediatra, para não encavalar esse dente permanente, que é o dente Então, definitivo. tem que tratar antes, gente. Antes, tudo. Quanto mais cedo, melhor. Qual é a melhor idade Para para se tratar. levar a criança? Quando ela nascer, né, ela... Que aí ela fica fazendo massaginha. É assim, é Verdade. entrando aí na conversa que não tem nada a ver. Peraí, lá. Você põe... Fala aí. Entrando aqui na conversa, mas não tem nada a ver. Não, mas eu sei. Sabe mais que A eu. primeira consulta, gente, tem que ser desde o pré-natal odontológico. Tá? É uma coisa que o Julian falou aí, muito de pré-natal, mas ele esqueceu de citar o pré-natal odontológico. Isso é muito importante na vida da criança. Então, a criança nasceu, ela teve acompanhamento do pré-natal médico, tem que ter o acompanhamento do pré-natal odontológico. Após o nascimento, após o primeiro dentinho, já passa com a gente odontopediatra. Que aí a gente direciona tudo. Tá? E na odontopediatria, não é só o dente. Ah, não vou tratar o dente igual você comentou. Não vou tratar porque o dente vai cair e não tem problema. Gente, na odontopediatria a gente trata canal, por exemplo. Para não acontecer o desvio. O desvio. Para não romper saco pericoronário e o dente desviar. Então, a gente trata o canal. Tá, então, estou dando um exemplo. Eu tenho um caso no meu paciente, uma paciente chegou no meu consultório, por exemplo, chorando, falando que ela não sabia que tinha que cuidar dos dentes do filho dela. E hoje ela se arrependeu, porque hoje não sobrou nada do dentinho do filho dela. O filho dela tem só 5 anos, não salvou nenhum. Não deu para tratar nenhum. Então, assim, a mãe foi orientada a vida inteira que não precisava cuidar dos dentes da criança, não precisava escovar o dente da criança. Ou quando escova com pasta de dente sem flúor. Errado também, entendeu? Então, tem N situações aí. E o fissurado é mais importante ainda, porque a maioria dos dentes dele vão nascer empinhados, por causa que a fissura pega no meio. É dente nascendo da fissura, é dente virada. Nós temos paciente com 2 dentições permanentes. O Matheus lá de Machado, por exemplo, ele teve 2 dentições. Teve um monte de gente, nós tivemos paciente, um monte de... Aí quando tá com 2 dentições, precisa tirar... Aí tira uma, você reconstitui com a parte ortodôntica ou cirúrgica. Meu Deus. Ele nasceu com 2 molares, 2 caninos, 2... O Rui até que fez, que eu te falei. Que foi o filho do que fundou aí o centro. O Ruizinho que fez as cirurgias de tudo. E é muito comum, paciente fissurado, vir sem dente ou vir com dente a mais. Então, o bebê nasceu, assim como o teste do pezinho, o teste do ouvidinho, tem que se passar por um odontopediatra para se fazer todo o check-up. Isso, independente se é Porque tem pacientinho que nasce com dente. Tem. Né? Dente natal e neonatal, nasce com dente É bem ou
30 dias depois, o dente pode nascer. Isso. E não Meu só Deus. isso também, né? Porque tem o freio que Isso. vai atrapalhar na Na pega da linguinha, mamada, né? E isso. várias outras coisas Então é também. importante isso aí. O fissurado, então, mais importante ainda. Nossa senhora, então alerta para as mamães, vamos É. procurar. Essa já foi. Existem outras opções de tratamento para o lábio leporino, além da cirurgia? É o acompanhamento das disciplinas, né? Uhum. Principalmente a parte pediátrica, ortodôntica, fonoaudióloga, Uhum. que a fonoaudióloga nem se fala, né? Porque a fala vai ser importante. Fala, deglutição, né? Tudo isso. A parte de nutrição, o que a gente recebe de paciente desnutrido, e a gente oferece todo a parte de leite para eles, um leite específico para poder pegar peso, para operar. O centrinho ele é fantástico, mamadeira. Tudo. O paciente não faz nada. Não só falta nós. nada. Não. E se faltar, eu bato nisso tudo, se deixou faltar. Sou meio exigente. Quais são os riscos, benefícios e complicações da cirurgia do lábio leporino? Bom, toda parte cirúrgica tem-se um risco. Sim. Toda. Então, o risco é na intubação, né, o pós-operatório, na cirurgia, pode acontecer alguma coisa? Pode. Graças a Deus, até hoje, nenhum. Nenhum. Nós perdemos paciente, mas foi por problemas sindrômicos. Uhum. Tinha problemas cardíacos, mas durante as cirurgias, intubações, até hoje, graças a Deus, nenhum. O benefício, né, que a gente tem, todos, né? Porque, para mim, só de reintegrar esse paciente na sociedade, para ele parar de ter bullying, para ele ficar sorrindo e ficar amigo nosso, é maravilhoso. Tem paciente lá que, hoje, por exemplo, né, lá, teve um paciente que o pai era fissurado, o Zezinho, e hoje o filho dele entendeu? Os dois filhos dele. Então, são situações que a gente vem de pai para filho cuidando, então é por aí. Aí é um caso hereditário, genético hereditário, né? E, né, as complicações da cirurgia, aquelas complicações normais. Se não fez um diagnóstico correto, não fez um protocolo de tratamento correto, vai complicar. Qual outra complicação? O paciente chegar tarde no centro. Se ele chegou tarde no centro, o sucesso é menor do que aquele que chegou no comecinho. Né? Porque tudo no comecinho é mais mole, né? Lábio, a fissura, é tudo mais fácil de fechar, mais fácil de fazer. E tem uma coisa bonita que depois de um tempo a gente faz um enxerto ósseo na área da fissura para complementar aquele, né, que a gente chama de buraco, mas não é a fissura, né, que ficou lá porque ajuda a nascer os dentes permanentes, o canino vem, que é um dente mais importante por causa da aparelho. Então, se não tem o canino, você faz o enxerto ósseo, aí você faz o implante sobre o enxerto, prótese sobre implante sobre enxerto. Então, é muito complexo. Mas se chegar tarde, se eu não fizer um protocolo de atendimento desse paciente, pode haver alguma complicação, sim. Sucesso total não vai ter, porque é uma deformidade. É que nem você amputar uma perna e querer que põe outra perna, uma prótese faz o mesmo efeito. É meio difícil. Mas aqui, quanto mais cedo, maior é o sucesso. Maravilha. Qual o custo médio da cirurgia do lábio leporino? No Centrinho, 0. Que maravilha. 0. É tudo de graça. E do melhor. A universidade nunca deixou de comprar o melhor. A Smile nunca deixou de oferecer o melhor. A prefeitura nunca deixou de oferecer para o Centrinho. O Estado nunca deixou. E o SUS também nunca deixou. Então, é tudo do bom e do melhor. Última geração. Nós temos laser para poder ajudar na cicatrização da fissura, para não dar fibra. Temos todas as aparelhagens que nós, até hoje, pedimos para a Smile ou para a universidade. Nunca a universidade falou não para nós. Então, é a última geração, é tudo, a melhor resina, melhor aparelho, melhor, sabe? Tudo que puder, a gente
Se não der um pouquinho, esperar um pouquinho, mas veio. A gente Maravilha. tem. É isso. É tudo gratuito. E se um dia alguém cobrar, fala comigo que eu mato. Mas isso aí é uma coisa que a gente tem que deixar aqui para encerrar uma coisa boa dessa. Como é que eu vou falar? Era uma visão do professor Edson. O professor Edson falou, Juliana, na sala dele, em 1998, eu sentado lá, falou, Juliana, é tudo de graça, tá? Não esqueça, é tudo de graça. Então esse legado, eu peguei para mim, fica dentro do meu coração. E é isso que para mim vai ser. Então foi isso. Então você pegar exemplo de quem tem sucesso, né? E aprender com quem erra um pouco. A gente aprende com os erros, né? E não com os acertos. Isso. Fazer sucesso é bom demais, né? Com certeza. Mas a gente também é ser humano, a gente pode aprender com erro, a gente erra. Sim. Né? A gente tem que saber pedir desculpa. Errei, perdão. É assim que é a vida. Ai, que bacana. Ô, Juliana, a gente voltando para a parte dos bebês. Uhum. Para as mamães, assim, que eu acho que a maioria não se atenta, né? A essa importância da parte bucal, como vocês mesmos falaram. O que pode ocorrer para a mamãe ligar um alerta, assim, ver assim, respiração, pega da mamada, que ela fala assim, nossa, eu preciso levar o meu filho a um especialista. Se eu estiver falando alguma coisa, Lara, você fala. Eu acho que é a informação. É a informação. A Lara, né, Lara? É a informação. E a mãe tem que estar atenta. Dente é um coração. Se eu não mastigar, meu coração não funciona. É um pulmão. Se eu não mastigar, eu não cuidar do dente, eu não respiro. Né? O paciente que tem adenoide, por exemplo, ele tem um palato ogival. Dificulta a respiração, tem que procurar um especialista para poder fazer quanto antes, porque o osso é mais assim, poroso, mais fácil de expandir, essas coisas todas. Então, acho que é informação, acho que a mãe tem que se informar, que se informar. Nós temos odontopediatria no Unifenas, sabe? Precisa de paciente, leva lá, sabe? Eu acho importante demais. É informação, a mãe tem que se informar. Sempre agora ajuda. E a mãe, né, Lara? A mãe dá mamar, mas não lava a boca, não escova os dentes do menino? Leite? É uma coisa também muito importante, que hoje em dia as mães não querem amamentar. Né? E a amamentação materna no peito é o que desenvolve a face da criança. Então é um dos fatores mega importantes. Hoje em dia a mãe, eu não quero ter né? Por estética. Vamos enfiar a mão na boca da criança e não desenvolve a musculatura da face. Então, os dentes nascem diferentes. Disso. E é uma falta de informação. E outra coisa, ajuda na defesa do próprio organismo. Vou dar um exemplo aqui, eu mamei na minha mãe 1 ano e meio. E hoje eu não posso nem ver leite na minha frente. Eu conheço um que mamou até o 7. 1 ano e meio. Meu Deus. Mas aí já não tem. Ele mamava em pé. Mas antigo. Já não tem. Mas eu acho assim, a amamentação, todo mundo fala, o leite materno é bom para os dentes. Não, é bom para tudo. Para defesa do paciente. Porque um paciente, por isso que lá nós, né, batemos na tecla nutricionista para poder dar o leite materno. Tem que ter. Tem o banco de leite também? Do hospital, né? Se precisar, a gente busca lá. Ou eles buscam na cidade deles, que é a regional. Porque a gente não pode assumir tudo. Sim. Porque, por exemplo, Pouso Alegre. Eu tenho paciente de Pouso Alegre, mas Pouso Alegre é uma regional. Poste Caldas é uma regional, Passo é uma regional, Varginha é uma regional. Então, eles também têm que ir lá nos ajudar, porque senão incha, ninguém, aí você não ajuda, acaba não ajudando ninguém. Sim. Separando, acaba ajudando todo mundo. É o pensamento meu lá dentro do centrinho. Com certeza. Juliana, a gente geralmente faz um bate-bola, assim, uma pergunta rapidinha, você responde o que vier na sua cabeça, pode ser? Pode. Vamos lá. Um sorriso inesquecível. Sorriso inesquecível de um paciente curado, né? Um paciente recuperado, um paciente
Feito, um paciente integrado à sociedade. Uma palavra que define o SUS. Ah, rapaz, ajuda. E muito. Uma cirurgia que te tirou o sono. Olha, uma cirurgia que me tirou o sono foi de um paciente, ele não era fissurado não, mas eu vou falar. É um paciente que era filho do leiteiro do meu avô. Ele bateu no muro do cemitério e quebrou tudo a face. E eu estava no primeiro ano de faculdade e a gente estava operando ele lá. E ele estava, eu olhando assim, ele estava morrendo, porque ele estava com hemorragia interna. E eu peguei e falei pro Chiquinho, ele tá parando. Aí o Chiquinho chamou o Guto, né, o Guti, que é filho do que foi até reitor lá do Caiafa, foi reitor da Unifal. O Guti chegou, filho, essa me marcou. Ele estava com o baço estourado. Aí abriu aquele moço lá na hora e vai, estanca a hemorragia, enfia uma agulha, bate, sangue. Aquele negócio foi o que me marcou. Teu primeiro ano? Meu primeiro ano, meu primeiro mês, me marcou muito. Eu falei, daí eu consegui salvar uma vida. Porque eu que via, porque o Chiquinho estava no nariz, focado, e eu era assistente. Então a gente para um pouco, e ele sempre mandava eu olhar. E aí o doutor Guinaldo, que era o anestesista, aí o Guinaldo, olha aí, era ele e o clima, que eu lembro direitinho. Aí foi essa. Que bacana. Eu tenho uma aqui que você toma para memória. Eu? Camila, uma boa alimentação, tenho certeza. Deixa eu te falar. Eu tive um amigo no Polivalente, ele chamava João Luiz. Ele, Carvalho. Ele foi no programa do Silvio Santos, Cidade contra Cidade. O Alfenas foi contra São Joaquim da Barra. E ele apresentou, ele sabia as bandeiras do mundo inteiro. Meu Deus. Eu e ele. Eu treinava ele lá no Polivalente. E ele morreu. O filho dele afogou, morreu ele, o filho ali na bebê. E ele é uma pessoa que marcou muito isso. E eu estudava no Polivalente. Só que eu tinha no Polivalente, eu tinha 12 anos, 11 anos. E por causa dele, e por causa dessas bandeiras aí, que a maioria, eu comecei a ficar doente por causa de informação. Eu, com 12 anos, eu lia 3 jornais por dia, via todos os jornais na televisão, e comecei informação. E eu fui ficando doente, sabendo de telefone de todo mundo, endereço de todo mundo, nome dos pacientes, nome dos meus alunos, 90% eu sei quem é, onde está, de quem que são. Esse dia chegou o Jader ali, falou, você não lembra de mim? Eu falei, Jader, casada com a Dalva do Boquizar. Ele falou, não é possível. Então a Lara sabe que é casado com meu sobrinho, né? Ela sabe que eu sou doente por informação. Eu era doente por informação. Eu sabia tudo que você sonhava. E esporte, então, desde tudo que perguntava para mim de esporte, conhecimentos gerais, eu sabia as capitais do mundo inteiro. Já sei mais ou menos. É treinamento, mente. Fiz um curso com um mexicano em Belo Horizonte, quando eu estudei lá, tinha 18 anos. Eu fiz um curso com um mexicano, ele me ensinou lá no cursinho, no Pitágoras, que você, sempre que você quer uma informação, você associa a qualquer coisa. Por exemplo, hoje, podcast, eu vou associar a Santa Maria. Não vou esquecer. Brasil foi o primeiro campeão mundial em 1958, entendeu? Eu vou associar o quê? Contra quem foi? Tchecoslováquia. Aí eu fico com o país Tchecoslováquia. Aí eu vou. Você sempre vai. Aí ele punha 20 nomes, você associa o número 1 e tal. Aí a minha memória ficou assim. Mas nunca tomei nada, não. É só informação mesmo. É doença. Exercitar, é doença. Meu pai era palavra cruzada. E o meu pai disputava. Meu pai era gênio, né? Ele fazia aquelas difíceis lá. Ele teve o derrame. E tem dia que ele chegava lá no quarto e não estava sabendo. Ele batia lá, falava, qual que é isso aqui? Palavra cruzada, então, é a melhor coisa do mundo. Comprava de tufo. Eu faço até hoje. Gosto muito.
Delícia! A gente precisa treinar mais. Bem Vai mais. imprimir umas palavras cruzadas pra gente. Mas eu adoro informação. Eu não sei como sei ontem. Eu gostava muito de informação. Mas hoje eu parei um pouco, assim. Desanimei. Tirou o pé um pouco. Tirei um pé, porque é aquilo que eu falava, eu vou jogar, por exemplo, eu não queria perder. Então eu sou focado nas coisas. Por exemplo, se eu sou no centro, eu sou focado naquilo. Sabe? Eu sou um cara pontual. Eu sou assim. Minha responsabilidade, respeito. Tudo foi. Professor Edson, meu pai. Professor Edson, meu pai. Meu pai era desse jeito também. Né? E parabéns, obrigado. Viu? Porque é um exemplo. Um paciente que te marcou para sempre. Foi esse paciente que eu contei a história de 3 corações e foi o Joãozinho de Alterosa, que a mãe jogou no mato e o vovô foi lá e pegou ele. Foi 2 que me marcaram muito. Um sonho que ainda quer realizar. Eu não tenho sonho mais não, porque tudo que eu tive na vida foi do bom e do melhor. Tudo que você sonhar, eu tive. Tudo. Meu pai nos deu tudo bom e do melhor. O professor Edson deixou eu fazer do bom e do melhor. Tudo. Eu não tenho um sonho assim pra, sabe? Não ando de avião, medo danado de avião, não ando de avião. Não tenho sonho de conhecer outro país. Nem no Paraguai eu fui. Fui de carro, mas não vou. Assim, pode que um dia eu vá, mas assim, não conheço o exterior, gosto mais do Brasil, adoro o Brasil, amo o Brasil, conheço o Brasil inteiro. Só não conheço o Norte ainda e o Nordeste um pouquinho, por causa do avião, mas de carro um dia eu vou. Amizade. Coisa mais importante da vida do ser humano é a amizade. Não tem outra. Para mim não tem. Os amigos nossos, eles são... É 2 coisas que eu sempre falei. Amigo e vizinho são as melhores pessoas que você tem que ter. Porque se você tem um problema, o primeiro a chegar é o teu vizinho. Nunca brigue com o vizinho. O vizinho é uma pessoa muito importante na vida da gente. E amigo é mais importante. Porque se um dia faltar um pai e a mãe, que é a lei da natureza, o teu amigo te acolhe. Né? A família dele te acolhe. Acho que a amizade é tudo, amigo é tudo. Tudo. Sorriso. Sorriso é maravilhoso, você só atrai, né? A história que eu contei da menininha, da mãe de Machado, não esqueci. 44 anos, não esqueço. Não esqueço. Jamais perdeu. Jamais. Sempre. Vida, amor, paixão, mundo, tudo. É tudo. Pra mim é tudo. Que bacana, Juliana. Nossa, eu tô assim, sem palavras de tanta coisa boa que você trouxe pra gente coisa aqui boa, hoje. Eu agradeço também. Esse sorriso que você carrega com você iluminado, que é maravilhoso. Obrigado. Você é um ser diferenciado. Muito obrigada. Agradeço você, Lara, por ter entrado em contato com a gente. Que, nossa, você acrescentou e muito. E o que precisar de mim, né? Eu queria aqui deixar o telefone do Centrinho. Fica à vontade. Tá, porque eu acho Quer dar importante. Um recado também, pessoal de casa, você pode olhar para essa câmera aqui. Eu vou aqui. O que precisar de deformidade da face, nos procura, tá? O Centrinho fica na Unifenas, mas nós temos um telefone de agendamentos, de informações, de explicações, de informações, que é o 35, né? 3299-3182, falar com Juliene ou Priscila, ou até comigo mesmo, porque eu acho importante ajudar o próximo. Maravilha. Juliana, a sua paixão pela profissão, pelo Centrinho, é contagiante. Pra mim. Confesso que eu tenho uma rixa com a odontologia, que eu sou formada na Unifal, e na Unifal Odonto e Farmácia tem uma rixa gigantesca. Mas a sua paixão pela odontologia é tão grande que hoje eu consegui até gostar da odontologia. O que seria odontologia sem os exames da farmácia? Pois é, trabalhamos juntos. Lógico. Mas a sua felicidade, o seu sorriso, a sua paixão pela profissão é contagiante. Meus parabéns por todo esse trabalho. Obrigado. Continue por mais muito tempo, que eu tenho certeza que você faz diferença na vida de muitas famílias. Com certeza, eu agradeço e eu quero te agradecer, a Lara, né, o cinegrafista nosso também, que eu acho muito importante. Uma coisa importante que eu queria deixar aqui também é o trabalho de equipe. Sem ele, vocês não são nada.
Sem os faxineiros, lá nós não somos nada. Né? Sem os professores, nós não somos nada. Sem os nossos secretários, nós não somos nada. Sem o distribuidor de material, nós não somos nada. Então, acho que trabalho em equipe, e com carinho, com amor, e sem vaidade, você vai em qualquer lugar no Brasil e no mundo. Né? Com certeza. É por isso que eu sou assim meio feliz. Falando em equipe, né? Sim, as nossas parceiras mandam sempre presente para os nossos convidados. Isso. A Personalize mandou a canequinha, Isso, é sua. obrigada. Personalize, muito obrigada. Ela fica localizada em frente ao Bradesco aqui em Alfenas. Então, se você precisar de qualquer produto, de canecas, crachás, squeeze, tudo a Personalize faz, gente, com a maior agilidade. Manda uma mensagem para eles que eu tenho certeza que vão abraçar a sua ideia. E a Grazi da Potência manda a nossa plaquinha, responsável por todo o nosso áudio, arte visual. Para você. Obrigada, amor. Fica localizada na Avenida Jovino Fernandes Salles, número 600. Grazi, maravilhosa também, responsável pelos nossos rótulos, placas, tudo que a gente precisa. Inclusive tem episódio da Grazi, né? Se você não assistiu, procura o episódio da Grazi, que é um episódio maravilhoso. Que bom. Sempre trazendo histórias marcantes, né, Cris? Sim. O nosso programa está aberto, pessoal. Quem quiser deixar a sua história, trazer conteúdo, entre em contato que a gente vai ter um prazer enorme em estar atendendo a todos vocês, viu? Ninis, muito obrigada, estava uma delícia. Se você é de Alfenas, dá uma passadinha ali, gente, o cardápio deles está chegando o verão, o cardápio de verão é irresistível, tenho certeza que você vai adorar. Dá uma passadinha lá, leva a criançada, fim de semana, gente, sempre tem muita coisa gostosa. E mamães, atentem, levem o seu filho, primeira consulta no odontopediatra. A Lara tá aqui, ela vai poder te amparar. Eu não sabia de verdade, olha que eu tenho 3 filhos, e eu não sabia. Então, assim como eu também, eu acho que você não sabia. Então já fica informação. A dica. Informação. Apesar de ter muita informação, você não se perde. Sim. Né? Por isso que a informação é importantíssima, porque eu era doente por informação. E só fazendo uma adendo também, entrando no assunto aí, mas uma coisa que é muito importante, que eu vi aí nas perguntas, vocês usando o termo lábio leporino. Em 24 do ano passado, do mês 6, se eu não me engano, caiu em desuso o termo lábio leporino. Então, muitas mães hoje em dia reclamam que a gente usa o termo lábio leporino. Então, isso daí a gente... Qual é o termo correto? Fissura lábio palatal. Palatino, lábio palatal. Mas o lábio leporino a gente sempre tem que falar um pouco do povo mais antigo. Isso. Né? Porque o povo daqui para frente, com a informação da internet, vai acabar mesmo. Né? Mas a gente tem muita mãe que deve estar em algum lugar que vê falar, e a maioria antigo sabe disso. Mas se a gente puder já mudar para deformidade crânio-facial, é um tudo. Fissura lábio-palatal ou lábio-palatina, ou só lábio, né, labial ou fissura palatal, porque pode ser uma, pode ser outra, mas o mais comum é fissura lábio-palatina ou lábio-palatal. Muito obrigada pela sua informação. E mamães, não se sintam ofendidas. Desculpa, nós não nos informamos até esse ponto, não sabemos dessa informação. Vocês não estão erradas, não. A partir de agora... Não está errada, não. Não está corrigindo, não. É só pra... Não, é porque tem pessoas que se sentem ofendidas. Sim. E aí vai se... Não se sintam, não foi na maldade. E pronto, fica a informação daqui pra frente também, pra gente utilizar o termo correto. Mas se não fosse... O programa é pra isso, né? Pra trazer informação. Mas se não fosse o lábio leporino, nós não estaríamos na lábio palatal, palatina. Com certeza. Beleza? Tudo tem que ter um começo. E o começo foi isso. A ideia foi que eu te falei da lebre. Pronto. Né? Sim. Bacana. Olha, eu quero agradecer vocês, muito obrigado, Tetê, Nós que Camila, agradecemos. nosso cinegrafista. Eu acho muito importante. Nossa, fiquei muito bom. Confortável, tranquilo. Eu gosto desse bate-papo ao vivo, assim, né? Ao vivo que eu falo com vocês, assim. Adoro isso. Que bom, Juliana. Ficamos muito felizes, Obrigado. viu? Obrigada pela sua participação. Pessoal de casa, mais uma vez, boa noite muito obrigada. Fique ligadinho, novos episódios todas as quintas às 19 horas. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.